Sim. 1. O pessoal me manda um monte de mensagem. Quando estiver próximo das 7, já esteja suspeito de que eu não vou responder nenhuma mensagem, 7 horas. Porque normalmente a gente já está aqui. Zacarias 7. Todo mundo achou? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. A pastora da risada, né? Ai, Jesus. Zacarias. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu. Quando de Betel foram enviados homens. Versículo 2. Quando de Betel foram enviados Sazerer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me para o que tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuardes e pranteardes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comedes e quando bebedes, não foi para vós mesmos que comedes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, quando as suas cidades ao redor dela e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu. Quem é seu irmão? Só essa aí? Exatamente. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva e nem o órfão, nem o estrangeiro. Você vê que o Brasil pausa. O Brasil pratica essas coisas muito antes. Você vê que o Brasil é tão profético de Deus, né? Porque um dos países que mais abriga a gente antes, né? É o próprio Brasil. Um país muitas vezes acolhedor e às vezes a gente vê até uma certa repulsa de algumas pessoas. Mas o cumprimento da palavra, por isso que a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí a gente vê aqui, versículo 10: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Não é fisicamente, é no seu coração. Lembra o que Jesus disse? Aquele que odiar o seu irmão já cometeu homicídio. É mais profundo. 11. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram
o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, a Tua palavra, este tempo precioso na Tua presença. Fala conosco e que o Teu Espírito, a voz e ao mover do Teu Espírito seja unânime neste lugar. Que todo valente seja amarrado no abismo, toda movimentação que não é do Espírito seja cancelada na autoridade do nome de Jesus. E a Ti daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Tá bom esse suco, né? Pode se sentar. Quem trabalha em pé? José, nossa, José. Você é um caso à parte, deixa você assim bem. José trabalha em pé o dia inteiro. E amanhã ainda joga bola, né? Não. Nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro jejum. Enquanto muitos festejam, a igreja chora para encontrar o favor do Senhor. Enquanto muitos vivem em paz com o pecado, a igreja busca o verdadeiro arrependimento e busca a santificação. Enquanto muitos se sentem felizes com o pecado, enquanto muitos se sentem em paz e tranquilo em praticar aquilo que é mal aos olhos do Senhor, a igreja se entristece e se arrepende. Enquanto muitos se banqueteiam e sentam nas mesas, e mesas às quais o Senhor não está, porque o problema não é você se sentar na mesa, o problema é o Espírito Santo não estar lá, ele não se manifestar lá. Enquanto muitos se banqueteiam nas mesas, a igreja jejua para alcançar o favor do Senhor e para estar cada vez mais próximo dele. E nós não devemos nos acostumar, porque a igreja ela sempre vai andar, a igreja verdadeira, lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja verdadeira que é uma com Cristo, ao qual o Cristo é o cabeça, essa igreja, ela sempre vai andar na contramão do mundo. Ela sempre vai andar na contramão do mundo, daquilo que são as práticas, desde o seu comportamento, a sua visão, a maneira como ela enxerga todas as coisas. Será diferente daquilo que o mundo enxerga. Um exemplo é como o mundo olha e vê o presidente, muitos xingam e falam, apontam o dedo e fala, é safado, é sem vergonha, não sei o quê. A igreja está orando, cumprindo aquilo que a palavra nos direciona. Enquanto muitos estão apontando o dedo e xingando o chefe e amaldiçoando o seu emprego, a igreja está no seu emprego, agradecendo a Deus por aquela porta, porque sabe bem que foi Ele que abriu aquela porta. E ainda ora e levanta as mãos e ora pelo seu chefe. Da mesma maneira, isso é um fato que precisa ser presente na nossa vida. Por quê? Nós não devemos, nos acostumarmos em não viver uma vida de consagração. Nós não devemos nos acostumar e viver uma vida em apenas, eu vou na igreja, eu ouço a palavra.
Você sabia que o fato de muitas vezes nós não nos consagrarmos e não termos os nossos ouvidos santificados, guarde bem isso que eu vou falar. O fato de muitas vezes nós, eu me incluo no pacote, de nós muitas vezes não nos santificarmos, de nós não termos uma vida de consagração, que eu já vou falar sobre isso, de não vivermos uma vida de consagração constante, não só apenas quando o pastor pede, mas quando você olha e fala assim, eu preciso jejuar, eu preciso buscar Deus mais. Mas não foi o pastor nem ninguém que deu direção, foi você que entendeu a necessidade de fazer isso porque você precisa do Senhor. Certo? Então, você sabe por que o fato de muitas vezes nós não nos consagrarmos e não consagrarmos a nossa vida, o fato disso acontecer, até mesmo quando você só vem ouvir a palavra, o fato disso muitas vezes não acontecer, você nem consegue ouvir e desfrutar da palavra que sai do altar. Você nem consegue de fato discernir com os teus ouvidos espirituais. Porque quem está pregando, guarde bem isso, quem está pregando está se consagrando, buscando a Deus. Aí, aquele que está ouvindo, não está na mesma sintonia do Espírito. Porque está vivendo apenas uma vida terrena. Ou, meio terrena, meio celestial, ali meio em cima do muro. E aí às vezes não consegue desfrutar e nem receber a palavra na mesma intensidade que ela é pregada. Porque o problema não é quem prega, não é só quem prega, mas também quem ouve. Então, eu me lembro tem uma situação que o apóstolo Paulo estava pregando para um cara, e tinha um outro enchendo o saco, falando assim, não ouvi essa palavra não, esse cara aí não acredita nele não, e perturbando, atrapalhando ele de pregar, até que ele falou assim, até quando você vai atrapalhar e você fica cego? Acabou. E ele pôde pregar para aquele cara. Então, às vezes, espiritualmente, tem coisas que ficam... Você está ouvindo a palavra, mas tem outras vozes que muitas vezes está falando com você e você não consegue desfrutar e nem entender aquilo que está sendo ministrado. Ou às vezes até no teu privado, na tua vida particular, o Espírito Santo está falando com você, mas ele está junto com outras vozes que você também ouve. Então o que você e eu precisamos fazer? Nos consagrarmos. Não nos acostumarmos em viver uma vida e passar um tempo e falar assim, faz não sei quantos tempos que eu não busco, que eu não oro, que eu não jejuo, que eu não me consagro, que eu não me separo. Passar um tempo e falar assim, quem trabalha com o celular, só para trabalho, não vou jogar, não vou ver rede social, não vou ver nada, não vou fazer nada, não vou bater papo, eu vou gastar um tempo para ler essa palavra. Eu vou gastar um tempo para orar. Eu vou gastar um tempo para me consagrar. Nem amigo, nem trocar ideia com ninguém. Eu vou me separar e o único amigo que eu vou conversar é com o Espírito Santo. Então, nós não devemos nos acostumar com uma vida assim. Uma vida sem consagração. Uma vida sem separação. Porque consagração quer dizer separação. Ser separado. Você precisa ser separado. Separado para o Espírito. Eu e você precisamos ser separados. E da mesma maneira que você está ouvindo a palavra, a mesma maneira, por exemplo, quem sobe no altar, precisa entender que precisa viver uma vida de consagração, uma vida de santificação constante. Quem está sentado ouvindo, da mesma maneira. Às vezes o Senhor me dá algumas palavras e eu já, tem palavras que o Senhor já me deu já, para ministrar a pastores.
palavras que o Senhor me deu, e às vezes eu preciso dar uma boa enxugada nela, uma boa enxugada mesmo. Eu não posso muitas vezes ministrar tudo aquilo que o Senhor me dá de revelação, de direção, certo? Porque se eu ministrar naquilo, na mesma maneira, com as revelações, por exemplo, se você ler esse livro de Zacarias aqui, ó, pra você entender, para eu não... Cadê? Ó, livro de Zacarias, capítulo 2. Isso aqui não tinha nada, o que eu estou ministrando não tinha nada a ver com o que eu tinha preparado, mas tudo bem. Ó. Cadê? Ó. Zacarias capítulo 1, versículo 7. Aos 24 dias do mês 1 ao 10º, no segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, atrás dele. E estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Só até aí. Agora eu te pergunto, quem entende o que significa isso aqui? Quem entende, levanta a mão. Quem entende o que significa esse trechinho que eu li? Levanta a mão. Pode ser. Se você entende, levanta a mão. Zacarias capítulo 1, versículo 7. Pode abrir aí, abre aí. Se você não fechou a Bíblia, sua Bíblia está aberta em Zacarias ainda. Agora, se você fechou, você vai ter que abrir de novo e caçar de novo. 1:7. Todo mundo abriu? Zacarias 1:7. Tá com Bíblia aí, José? Isso aí. Amém. Todo mundo achou? 1:7. Todo mundo junto, vai. 1, 2, 3 e... filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Ponto. Agora sim, vem a pergunta. Alguém entende o que significa isso aqui? Quem entende, levanta a mão. Quem sabe o que significa isso? Por que você não sabe? Está na Bíblia. É a palavra do Deus que você crê, que você diz que serve. Isso aqui tem referência com outro texto da Bíblia. Vai, vou dar um boi. Tem uma referência com outro texto da Bíblia. Qual é? Com outro livro da Bíblia. Qual livro é esse? Oh, já está melhorando. Já está melhorando. Pensei que ia passar mal aqui. Mas por que não entende? Aí é que a gente entra, será que eu estou me consagrando mesmo? Porque quando eu falo de me consagrar, é de eu buscar entender o que é isso aqui. O que é isso? Sabe o que você vai fazer da próxima vez que alguém te perguntar isso aqui? Você vai buscar entender o que é isso aqui. Porque ainda que você não saiba na profundidade que é, você vai entender pelo menos, não, isso aqui está relacionado ao texto lá, assim, 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 quer dizer, tal. É isso, ponto. Você não precisa ser um teólogo. Mas o mínimo você precisa entender, porque está falando da palavra do Deus que você crê, do Deus que você serve, do Deus que te abençoa. Essa palavra está falando do Deus que te abençoa, do Deus que te lavou e te remiu no sangue dele. Não é, isso aqui não é o Alcorão. Não faço questão de você saber. Isso aqui não é nenhum livro.
de qualquer Zé Mané por aí. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós temos a obrigação de saber. Então, consagração é isso. Da próxima vez que alguém for te perguntar, você nunca mais vai não saber mais. Você chegar na sua casa, você tem um para-casa hoje. Alguém sabe o que é para-casa? Onde você ia na escola e falava assim: tenho mais coisa para você. Além de você fazer lição aqui, você tem uma lição para fazer lá em casa. Tá bom? O para-casa de cada um é você buscar entender o que significa isso aqui. Que eu não vou, e não é para perguntar para mim, que eu não vou te responder. Você tem a obrigação de saber, de buscar. O que é? Aí que eu falo assim, você tem a obrigação de saber. Aí chega, acaba o culto, recebo o WhatsApp. Pastor, o que é aquele texto lá que o senhor falou? Aí é sacanagem, né? Não. Consagração é você buscar entender aquilo que está escrito. É você se aprofundar em Deus. E não há como você se aprofundar, nós nos aprofundarmos em Deus, sem mergulhar na oração e sem mergulhar na palavra dEle. Eu preciso mergulhar a cada dia mais na sua palavra. A palavra não pode ser uma coisa estranha para mim. Não pode ser uma coisa esquisita, uma coisa, nossa, abre sua Bíblia em Ageu, é de comer? Não, meu Deus, Ageu está na Bíblia? Não, estou falando isso porque o falso profeta, a palavra diz em Apocalipse, que ele fará sinais nos céus, fará sinais até fogo descer do céu, e vão enganar a muitos. E se você não for aprofundado nessa palavra, você precisa ser aprofundado nessa palavra. Aqueles que não conhecerem um Cristo, esses dias o menino veio me falar: pastor, que esse símbolo 66 e não sei o que, papapá, me mandou um WhatsApp lá, isso, aquilo, tal, não sei o que. Eu falei assim: o anticristo é o que você precisa saber, é isso, ponto. Procure saber muito mais sobre o Cristo. Porque você entendendo muito mais sobre o Cristo verdadeiro, entendendo muito mais sobre aquele que é o Todo-Poderoso, o Cristo que veio em carne e ressuscitou, você vai saber identificar fácil quando o Espírito e quando o próprio anticristo vir. Vai ser, entendeu? É igual aquele Adidas que você compra e fala assim: nossa, é Adidas. Mas aí você olha bem, ao invés de 3 faixas, tem 2. Entendeu? Ou 4. Você fala assim: não, mas tá faltando alguma coisa. Então, a consagração é isso. Jejuar, e aí a gente cai de fato no tema. Jejuar é muito mais do que você ter um estômago vazio. É muito mais do que ficar de estômago vazio. É você ser vazio de você mesmo e cheio do Espírito Santo. Porque se você apenas ficar de estômago vazio, mas aí de vez em quando sai uns palavrão, opa, escapou, pastor. De vez em quando, esse filho de não sei o que me fechou aqui no trânsito. E você quer ver se tem 2 coisas para homem, que mulher não joga, a maioria não joga bola. Mas você quer ver de fato se a pessoa é crente mesmo. Dos homens você vai jogar bola com eles. E no geral você vai, senta no banco do passageiro e pega uma viagem com ela. Um dia de trânsito, horário de pico, assim, bem... mano, dá uma carona pra ir pra igreja? Bem, senta aí, pastor. Pega uma carona com ele, você vai ver se a pessoa é crente mesmo. Né? Não adianta estar de estômago vazio. Jesus falou assim:
O verdadeiro, quer ver, ó? Jesus fala a respeito do verdadeiro jejum. Que eles ficavam de estômago vazio, jejuando, e pano de saco, e não sei o que, papapá. Mas era tudo fake. Era só para mostrar para os outros que eles estavam jejuando. Certo? Se eu apenas ficar de estômago vazio, mas eu odiar o meu irmão, eu invejar, eu for um boçal em casa, meu jejum, já quebrei meu jejum. Essa que é a verdade. Acerca do jejum, algumas coisas. Jejum não é uma disputa. Jesus fala a respeito em Lucas, na parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu se gabava por ele jejuar. Certo? Porque eu dou dízimo, porque Senhor, ele não orava nem para Deus, orava para ele mesmo. Eu dou dízimo de tudo, eu sou o top, eu sou não sei o que, e eu jejuo toda semana. Não sou como esse desgraçado, esse falido, esse pobre, desse publicano aí, ó. Não sou como ele, não. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Eu estou acima dele. Então, é uma disputa. Jejum não é disputa para ver quem é mais santo. Não é disputa. Não é disputa para ver quem é mais santo, para ver quem é melhor. Porque se for colocar no pé de igualdade, não tem ninguém. Todo mundo é a mesma coisa. Quem é mais filho? Existe quem é mais filho? Não. Todos são filhos. Todos são filhos. Então, a gente se consagra e jejua, não é para ficar atacando na cara de ninguém, não é porque tem gente que faz isso. O texto bíblico mostra isso. E ele ainda fala, Jesus fala em Mateus capítulo 6, que quando jejuares, não faça como os fariseus, que eles mostram, fica triste, abatido, porque os judeus eles tinham esse hábito, colocavam cinzas na cabeça, se vestiam com uma roupa a pior roupa, rasgava suas vestes, e quando alguém passava, já identificava cinzas na cabeça, roupa rasgada, está jejuando. Só que Jesus faz o inverso. Não! Quando jejuares, lava bem o teu rosto, enxuga as tuas lágrimas. Lembrei de uma música. Ai, Jesus, mente fértil é fogo, né? Lave o teu rosto. Não demonstre para ninguém. Porque ele mesmo fala, quando eles fazem isso, eles já receberam a recompensa deles. Porém, quando você for jejuar, lave bem o teu rosto, vista, fique bem bonito e tal. E porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então não é mais para atacar, não é para quem é mais santo, para que... não, pelo contrário. Se eu e você somos santos e eu estou numa caminhada, ou alguém está numa caminhada de santificação, de consagração, talvez mais do que um ao outro, pelo contrário, é para servir de exemplo. E quando você encostar perto de um irmão, quando você encostar perto de um outro irmão, quando você chegar perto de outro, aquilo que está em você, o exemplo e a caminhada que você vive, o fruto do Espírito que se manifesta em você, é para servir de exemplo e para tocar a vida do outro. É muito diferente de eu me colocar numa posição acima, a qual eu nem estou. E jejum não é sem a prática da justiça. Abra sua Bíblia em Isaías para a gente finalizar. Isaías 58, 6. Isaías 58,
capítulo 6, versículo 6. Capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Leia comigo. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o quê? O teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. Ele fala a respeito de um outro tipo de jejum, na verdade da extensão do verdadeiro jejum, que não é apenas eu ficar de estômago vazio, mas de coração vazio também. Ele fala da prática da piedade, da prática da misericórdia, porque o fariseu, ele fazia todos os rituais, mas ele não tinha misericórdia de quem ele deveria ter, que era do publicano. E detalhe, quem saiu justificado não foi ele, foi o publicano que era pecador e batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, eu e você precisamos praticar o verdadeiro jejum, que é a prática da justiça, a prática da piedade, a prática da misericórdia. Porque nós somos muito bons. E há aquele 2 pesos e 2 medidas, né? Quando a situação é comigo, então, Senhor, tem misericórdia de mim, ai, tá doendo. Aí quando é com o outro, então o negócio já é diferente, né? Quando é com o outro, aí, não, pesa a mão, ai, desgraçado, ai, não, negativo. Quer ver? Vou pegar no ponto bem chave. E eu vi hoje algo muito interessante que um conhecido, um amigo, compartilhou. A gente fala que a gente ama a Deus, certo? Nós amamos a Deus. E só existem... Quais são os 2 mandamentos? Só para quem lê Bíblia. Inclusive é os fundamentos da igreja desfrutar do amor de Deus. Para pegar mais ainda. Ai, não vou desfalecer meu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como? Ti mesmo, certo. E uma coisa não está desligada da outra. Porque se eu amo a Deus, é óbvio que eu vou amar o meu próximo. Beleza, a gente fala, maravilha. Aí, a gente vai e vê um noticiário. Olha só, presta bem atenção. A gente vê um noticiário dizendo que alguém foi preso, certo? Alguém foi preso, tal, e porque roubou e não sei o que, papapá. Aí depois a gente fica sabendo que praticou o crime de novo e trocou tiro com a polícia e não sei o que, e acabou morrendo. Qual é a palavra de muitas pessoas que fala? Ah, bem feito. Bandido bom é bandido morto. Só que para quem é cristão, isso não vale. Porque se você tem um discurso como esse, significa que você não conhece a Deus. Porque o que João, 1 João diz, ele fala assim, ó, se eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, é impossível eu dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e odiar o meu irmão que eu vejo. Logo, o amor de Deus não está em mim. Então um discurso como esse é um discurso de alguém que não conhece a Deus. E eu já vi esse discurso muitas vezes na boca de muita gente que se diz cristão. Reformado, conhecedor da palavra,
no culto chora, adora a Deus. Só que se você tem esse discurso, porque assim, ele ser punido pelos crimes que ele cometeu faz parte daquilo que ele semeou e da prática da justiça, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, eu me alegrar, pelo contrário, eu deveria me entristecer, porque alguém está sendo punido, porque muitas vezes alguém está morrendo sem Jesus. Está morrendo. E muitas vezes, sabe qual que é o pior? Muitas vezes, muitos desses são filhos de crente. São filhos de homens e mulheres que muitas vezes estão na igreja, mas porque muitas vezes tem um discurso como esse, tem um jejum fake, que só fica de estômago vazio. O jejum dele é só ficar de estômago vazio, mas não tem a prática da justiça, não tem a prática da misericórdia, não tem a prática da piedade, não tem os olhos sem julgamentos. Tem um julgamento muitas vezes hipócrita, porque a Bíblia não condena o julgamento, mas condena o julgamento hipócrita. A Bíblia fala: não julgai segundo a aparência, mas antes julgai segundo a reta justiça. E Jesus fala que hipócrita, você está falando da trave no olho do seu, no cisco do olho do seu irmão, você é um hipócrita, porque você não está vendo que tem uma trave no teu. Tira a trave do teu olho para depois você ir lá e tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, não tem prática. Cadê a prática da justiça? Não convém que seja dessa forma. Eu jejuo, eu me consagro e eu me separo, e os meus ouvidos estão atentos para a voz do Espírito Santo, para que quando alguém estiver caído, eu não faça como sacerdote, como levita que passaram de largo, ia talvez até olhasse e falar assim: ah, desgraçado meu, tá aí também tá aí, também numa hora dessa, também desse jeito aí, samaritano também que tinha que estar aí mesmo, enquanto o samaritano foi lá e exerceu a misericórdia. Então que eu e você pratiquemos e nos consagremos para ser cada vez mais piedoso. Eu me consagro, sabe para quê? Para estar mais próximo do Senhor, para sermos cada vez mais um com Ele. Sabe para que você se consagra? Para ser cada vez mais um com o Senhor, para que os teus ouvidos estejam mais sensíveis à voz dEle, para que os teus ouvidos estejam cada vez mais sensíveis e menos tendenciosos para as coisas da carne, para que nós sejamos cada vez mais sensíveis e cada vez o meu coração seja mais tendencioso à prática da misericórdia, à prática da piedade, à prática daquilo que é bom e agradável a Deus, à prática daquilo que sobe como incenso agradável ao Senhor, a prática do verdadeiro amor. Não aqui, eu te amo meu irmão, eu te amo, mas na hora que precisa, e aí? Cadê o teu amor? Cadê a tua prática? Vamos nos colocar de pé. Então o jejum é isso. Não é estômago vazio. É interior vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. É vaso vazio de si mesmo, para que o Espírito Santo possa encher. Fala assim: jejum. Com a boca murcha desse jeito? Fala assim: jejum. Não é estômago vazio. Fala assim: não é só estômago vazio. Fala assim: mas é a prática da justiça, a prática da misericórdia, a prática do verdadeiro amor que vem do Pai. O verdadeiro jejum que agrada a Deus não é só estômago vazio,
mas é eu ser vazio de mim mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Teve gente que nem abriu a boca para declarar. Ei, você tá muito crente mesmo, né? Você tá crente pra caramba. Vai andando nessa que você vai ver onde você vai parar. Você tem preguiça até de declarar algo que é bênção para a tua vida? O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Ou eu estou pregando alguma coisa que está fora da palavra aqui? Estou pregando alguma coisa fora da palavra? Se alguém fala agora, o cálice para sempre. Não. Então feche os teus olhos. E hoje você vai se consagrar. Nesses 3 dias que nós estamos já começamos jejuando, você vai jejuar, começar a andar na prática da justiça, na prática daquilo que é bom, agradável a Deus, não aquilo que é bom e agradável a você mesmo. Isso é o verdadeiro jejum. É um combo. Porque Jesus veio falar e veio andar, e o próprio Senhor falava, porque eles vieram questionar em Zacarias: ah, mas nós jejuamos, não sei o quê. Vocês estão jejuando para mim? Vocês estão jejuando? Não, peraí, tá errado. Quando vocês comem, vocês bebem, vocês não comem para você mesmo? Então vocês estão jejuando, não estão jejuando para mim, vocês estão jejuando para você mesmo. Então, comece a se esvaziar de você mesmo. Às vezes você toma decisões e nem pede conselho para o Senhor. Às vezes você fica de preguiça, literalmente. Preguiça de vir à igreja, preguiça de orar, preguiça de ler uma Bíblia, preguiça de buscar um pouco a mais a Deus, de estudar a palavra, preguiça de muitas vezes ajudar e estender a mão para o irmão. Essa é a prática do verdadeiro jejum. E é um tempo que nós não podemos titubear. Nós não podemos titubear. Nós não podemos não jejuar, não nos consagrarmos. Os teus ouvidos precisam estar afinados com a voz do Espírito. Se um pai e uma mãe entende, sabe qual é a voz do filho, ainda que ele fale no meio de um monte de criança, ela sabe quando é a voz do filho. Se você sabe, conhece a voz do teu pai, da tua mãe, por que você não se consagrar para estar sensível à voz do Espírito Santo? Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensina a estarmos cada vez mais consagrados e separados para Ti. Nós nos consagramos, Senhor, para estar separados de tudo aquilo que o mundo representa, pois nós não representamos o mundo. Nós somos embaixadores dos céus, nós somos embaixadores de Cristo. Em nome de Jesus, nós nos consagramos nesta noite. Consagramos os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos não serão emprestados para ouvir sujeira, para ouvir imundícia, para ouvir fofoca, para ouvir podridão. Os meus ouvidos não serão emprestados para ouvir as vozes do inferno. Os meus ouvidos, ainda que venha um diagnóstico, o meu ouvido não está emprestado para acreditar no diagnóstico, pois os meus ouvidos estão afinados para aquilo que vem do alto. Nós consagramos, Senhor, a nossa boca. Tem misericórdia. Na hora do nervoso, nós queremos falar tudo aquilo que vem na nossa cabeça. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Tem misericórdia, a nossa boca não pode jorrar água doce, água amarga. Tem misericórdia da nossa vida, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa cabeça, da nossa mente. Senhor, santifica a nossa mente. Nós consagramos a nossa mente para que nós seja uma mente separada, para não alimentar pensamentos derrotados. Pois o povo no deserto, eles se achavam como um gafanhoto, porque eles se imaginavam e eles nutriam na sua mente que eles eram isso. Tem misericórdia de nós, dos pensamentos. Nós santificamos os nossos pensamentos, a nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nosso coração, tudo aquilo que nós sentimos, nem tudo aquilo que nós sentimos é para nós sermos conduzidos. Nós não somos conduzidos por aquilo que sentimos, nós somos conduzidos por aquilo que a tua palavra diz. Nós não somos conduzidos por emoção, mas por aquilo que decidimos viver contigo. Por isso, nesta noite, nós nos consagramos a Ti, nos separamos para glorificar e para nos atentarmos e jejuarmos de forma verdadeira, na prática da justiça, naquilo que Te agrada, na prática do amor, principalmente com a nossa casa, na prática do amor, na prática da misericórdia, na prática, Senhor, da justiça, na prática da piedade, na prática da igualdade, da equidade. Que os nossos julgamentos não sejam apressados, que a nossa balança não seja desigual. Quando é para mim, eu quero bastante, eu recebo, me abençoa. Mas e quando é para ser eu, para abençoar e ser um instrumento para abençoar, então eu não quero. Que não seja assim, Senhor, que não seja dessa forma. Em nome de Jesus, santifica o nosso coração, santifica a nossa boca, santifica a nossa vida, santifica os nossos olhos, que os nossos olhos possam contemplar a Tua glória, e que quando nós nos depararmos com aquilo que é mal, nós pratiquemos a Tua palavra quando diz para fugir da aparência do mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, santifica a nossa vida. Nós nos separamos para Ti, para ser um instrumento, para ser a cada dia mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, você não pode se conformar em ser mais um que vem à igreja. Quem é aquela pessoa ali? Aquela ali é uma moça que vem na igreja. E aquele rapaz ali? Aquele ali é um homem, é um rapaz que vem na igreja. Você não pode se conformar em ser só isso. Volto a dizer, não é uma disputa, mas se vai ser mais um, não. Quanto mais, o próprio Zacarias diz, o capítulo 1: achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei a vós outros. Então a gente que busca, e Ele se apresenta, requer um preço pago da nossa parte. Eu preciso buscar e insistir. Batei, 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 e abri-se-vos-á. Em nome de Jesus, que você seja inconformado em continuar da mesma maneira. Há quanto tempo faz que você não jejua? Há quanto tempo faz que o coração não arde?
que você não sente a presença de Deus de forma tão poderosa que você não consiga nem segurar o teu corpo. Volte-se para a presença do Senhor. Busque ao Senhor, se achegue ao Senhor e Ele se achegará a você. Em nome de Jesus. Deus abençoe.